Hoje vamos falar sobre o momento em que o chão parece desaparecer debaixo dos nossos pés. É uma das crises mais desestabilizadoras que uma família pode enfrentar no mundo moderno: a demissão inesperada, a perda súbita do emprego e da fonte de sustento. É o telefonema, a reunião fria, a frase "a empresa está a reestruturar". E, de repente, a segurança que você achava que tinha evapora. O pânico bate à porta do coração. Mas e se eu te dissesse que existe um método? Não uma fórmula mágica, mas um método bíblico, prático e espiritual para atravessar essa tempestade, não apenas sobrevivendo, mas saindo dela mais forte. Agora, para você sentir o nó na garganta, o frio na espinha desse momento, imagina a cena. Um colega de trabalho, um homem bom, pai de família, um funcionário dedicado há anos na mesma empresa. Ele estava a meio de um dia normal, a planejar o fim de semana com a esposa, quando o e-mail do RH chegou. "Por favor, compareça à sala de reuniões." Ele foi, sem imaginar que em 15 minutos o seu mundo viraria de cabeça para baixo. A história dele e da sua esposa é um testemunho poderoso de como a fé se torna prática na hora da crise, de como o pânico pode ser transformado em paz e a incerteza em confiança na provisão de Deus. Fique comigo, porque o método que eles aplicaram, baseado na mais pura sabedoria de Jesus, é um manual de sobrevivência espiritual e prática para qualquer um que enfrente a instabilidade financeira. Ele saiu daquela sala de reuniões em estado de choque. O caminho para casa foi o mais longo da vida dele. Cada semáforo vermelho era uma eternidade, com as palavras do chefe a ecoarem na sua mente. Seus serviços não são mais necessários. Como ele ia contar para sua esposa? Como eles iriam pagar a prestação da casa no próximo mês? O medo era uma presença física, a apertar-lhe o peito, a roubar-lhe o ar. Ele chegou a casa. Ela percebeu no rosto dele que algo terrível tinha acontecido. E quando ele disse as palavras "fui demitido", o pânico que estava nele transferiu-se para ela. O medo agora era um monstro de duas cabeças. As primeiras horas foram de choro, de desespero. As perguntas vinham como uma avalanche. E agora? O que vamos fazer? Como vamos sustentar nossos filhos? A inquietação, a ansiedade tinha tomado conta do lar deles. Mas naquela mesma noite, em meio às lágrimas, a esposa pegou na mão do marido e disse: "Nós não vamos deixar o pânico vencer. Nós servimos a um Deus maior do que esta demissão." Foi ali, na sala de lazer, rodeados de incerteza, que eles decidiram aplicar o método bíblico. Um método que eles construíram sobre as palavras de Jesus em Mateus 6, versículos 31 a 33. O primeiro passo do método foi atacar a raiz do problema, a ansiedade. Eles decidiram obedecer literalmente a ordem: "Não vos inquieteis." Eles pegaram numa folha de papel e escreveram todos os seus medos, um por um. Medo de não pagar o aluguel, medo de não ter comida, medo do que os outros vão pensar. A lista era longa. Então, eles se ajoelharam, juntos, e leram aquela lista em voz alta para Deus. Para cada medo, eles declaravam: "Senhor, nós lançamos esta ansiedade sobre ti, porque tu tens cuidado de nós." Eles transformaram sua lista de medos numa lista de oração, entregando cada um deles a Deus. O peso começou a aliviar. O segundo passo do método foi um realinhamento de prioridades, baseado na ordem: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eles fizeram um pacto. Esta crise não iria afastá-los de Deus nem um do outro. Pelo contrário, eles decidiram que aquele seria um tempo de buscar a Deus como nunca antes. Na prática, isso significou estabelecer uma rotina espiritual de guerra. Oração juntos todas as manhãs, leitura da palavra antes de dormir.
Eles decidiram que a primeira coisa que fariam todos os dias não seria procurar empregos, mas sim buscar o provedor de todos os empregos. Buscar o reino tornou-se o seu foco, e essa unidade se tornou a sua maior força. Eles não eram mais duas pessoas em pânico, era uma equipe com um general invencível. O terceiro passo do método foi a ação prática baseado na promessa: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eles entenderam que fé sem obras é morta. Confiar na provisão de Deus não significava sentar no sofá e esperar que o dinheiro caísse do céu. Significava agir com sabedoria e fé, fazendo a sua parte. A primeira ação foi criar um orçamento de guerra. Naquela mesma noite, eles sentaram-se com as contas e cortaram tudo que não era absolutamente essencial. Cancelaram serviços de streaming, jantares fora, compras de roupas. Isso não foi um ato de desespero, mas sim de excelente mordomia. Eles estavam a dizer a Deus: nós vamos cuidar zelosamente do pouco que temos, enquanto confiamos em Ti para o muito que precisamos. A segunda ação foi a busca por soluções em equipe. Ele atualizou o seu currículo e começou a sua busca disciplinada por um novo emprego, tratando isso como o seu trabalho das 9 às 5. Mas a esposa também entrou no campo de batalha. Ela começou a usar os seus dons, começou a fazer bolos para vender para os vizinhos. Não era muito, mas cada real que entrava era uma celebração, uma prova da fidelidade de Deus. Eles começaram a testemunhar a provisão de Deus em pequenas coisas, os acréscimos prometidos por Jesus. Um telefonema de um amigo a oferecer um trabalho temporário. Um envelope anônimo da igreja com dinheiro. Uma conta que veio mais baixa do que o esperado. Cada pequena bênção era um tijolo a reconstruir a fé deles. Eles estavam a viver a promessa na pele. O Pai Celestial realmente sabia do que eles precisavam. Os meses que se seguiram foram desafiadores, mas não desesperadores. Havia uma paz na casa deles que não fazia sentido para o mundo exterior. Era a paz que excede todo o entendimento. Depois de 3 meses de busca, de oração e de muito bolo vendido, uma porta se abriu. Ele foi chamado para uma entrevista. Era uma empresa diferente, numa área ligeiramente nova. Ele conseguiu emprego. E não era apenas um emprego. O salário era melhor, o ambiente de trabalho era mais saudável e o trabalho estava mais alinhado com os seus dons. A porta que Deus abriu era muito melhor do que a que se tinha fechado. Hoje, aquele colega e a sua esposa olham para trás não para a dor da demissão, mas para a glória do testemunho. Eles dizem que a demissão foi a melhor coisa que lhes aconteceu, pois ensinou-os a depender de Deus de uma forma que nunca tinham experimentado. O método bíblico não lhes deu uma solução instantânea, mas lhes deu um caminho para atravessar a tempestade. E esse caminho está disponível para todos nós. Essa lição sobre confiar em Deus na crise se encaixa perfeitamente com o que vimos no vídeo anterior sobre como ensinar os filhos a não serem consumistas, lembra? O vídeo "Seus filhos só sabiam gastar" até eles aplicarem estes 4 versículos. Ambos mostram que a sabedoria de Deus se aplica a todas as fases da nossa vida financeira, seja na educação dos filhos ou na superação de uma crise. O link para esse vídeo essencial está na descrição. E a nossa jornada por sabedoria prática não para. No próximo vídeo vamos abordar um perigo muito atual. O título será "Meu primo quase caiu num golpe até ler estes 2 versículos de alerta". Vou contar uma história real e revelar 2 versículos da Bíblia que servem como um detector de mentiras contra os golpes financeiros e as propostas de dinheiro fácil. É uma proteção vital nos dias de hoje, por isso garanta que está inscrito e com o sininho ativado. Se a história desse casal e o poder desse método bíblico para vencer o pânico tocaram seu coração, deixe o seu like. O seu gesto ajuda esta mensagem de esperança a encontrar pessoas que podem estar passando por essa exata situação agora mesmo. E use os comentários para partilhar. Você já passou por uma demissão ou crise financeira inesperada? Como a sua fé te ajudou? O seu testemunho pode ser o sopro de esperança que alguém precisa ler hoje. Se você conhece alguém que perdeu o emprego ou está passando por dificuldades, partilhe este vídeo. Pode ser o manual de esperança e ação que essa pessoa precisa para se reerguer. Inscreva-se no canal, porque a nossa missão é essa: transformar os princípios eternos da Palavra de Deus em estratégias práticas que trazem paz, provisão e propósito para a sua vida.
Lembre-se do método. Lance a ansiedade em Deus. Busque o reino em primeiro lugar e haja com fé e sabedoria. Ele é fiel para acrescentar todo o resto. Te aguardo no próximo vídeo.